Graça e paz, meus irmãos, amém? Boa noite a todos, louvado seja o Senhor por mais essa noite tão importante para todos nós que cremos no Senhor e temos a oportunidade de nos reunirmos em seu nome, por louvor da sua glória. Meus irmãos, hoje tem aniversário, né? Aniversário da Dona Leusa, a netinha do Sandrão também, né? Hoje é dia de festa e não tem bolo hoje? Bolo é semana que vem, daqui a 2 semanas, né? Meus irmãos, eu peço a todos que sigam comigo em suas Bíblias aí no Evangelho segundo João, capítulo 1. João, capítulo 1. Evangelho segundo João, capítulo 1. Quem achou, diga amém. Quem achou, diga peraí. Amém. João, capítulo 1, nós faremos a leitura dos versos de 15 a 18. Assim diz a palavra do Senhor. João dá testemunho dele, e ele exclama: Este é aquele de quem eu falei. Aquele que vem depois de mim é superior a mim, porque já existia antes de mim. Todos recebemos da sua plenitude graça sobre graça. Pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, que está junto do Pai, o tornou conhecido. Até aqui, meus irmãos, vamos fechar os nossos olhos, curvar a nossa fronte. Oremos. Pai, obrigado, Senhor, por essa noite, obrigado pelo privilégio que nos é dado de estarmos juntos com os irmãos e louvarmos o Teu nome, Senhor. Te agradecemos por essa celebração, que o Teu Espírito Santo continue a falar conosco, Pai, que não sejam homens ou vozes de homens, Pai, a falar ao nosso coração, mas que o Teu Espírito Santo fale conosco, para a glória do Teu nome, Senhor. É o que oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão? Há alguns domingos atrás nós vimos uma situação de um homem que estava junto à porta do templo, junto à porta formosa, e esperava algo, e ele foi frustrado na sua expectativa. Ele esperava receber esmola, mas foi frustrado. E em vez de receber esmolas de Deus, da parte de Deus, ele recebeu cura e se levantou depois de uma vida inteira sem conseguir andar, sem conseguir se movimentar. Mas naquele dia, a sua frustração converteu-se na bênção que Deus tinha para ele. Portanto, meus irmãos, aqueles que esperam em Deus também se frustram. Não no propósito de Deus, mas na sua expectativa. A frustração nada mais é do que você esperar por alguma coisa e, em vez de receber ou acontecer o que você esperava, outra coisa aconteceu, outra coisa se manifestou. Acontece que todos aqueles que esperam no Senhor, ainda que frustrados na sua expectativa, a sua frustração ela se converte em algo muito melhor na expectativa que tinha, porque Deus ele excede todo o nosso entendimento, toda a nossa compreensão, toda a nossa capacidade de esperar e esperar coisas. Quando nós esperamos no Senhor, Deus nos surpreende. Quantos já foram surpreendidos pelo Senhor? Diga amém. Amém? Sim ou não? Quantas vezes você esperava de Deus que alguma coisa acontecesse e era tão pequeno que você esperava, e Deus manifestou algo muito maior, superior, e eu não me refiro aqui a questões financeiras não, meu irmão, em expectativas mesmo. Eu me lembro quando passava por uma dificuldade no casamento, dado que se falava aqui sobre famílias, não é? Falávamos sobre o motivo dessa igreja carregar o nome família, não é? E passei por dificuldades, e em tempos difíceis, muitos conselhos eu recebi de pessoas que vinham e diziam para mim: olha, mas tem tanta mulher nesse mundo, não é? Não tem problema se não deu certo, está tudo bem, não é?
Você pode, inclusive, viajar para o exterior. Olha quanta mulher tem do lado de fora desse Brasil, né? E tudo mais. E eu esperei no Senhor, e o Senhor restaurou o meu casamento. Eu não tinha filhos, hoje eu tenho 2 filhos, para a glória do Senhor, e Deus fez algo novo, totalmente além das minhas expectativas. Eu não sabia o que esperar, mas Deus fez brotar amor de onde já não havia mais, porque Ele é o Deus do impossível. E aqui o que nós vemos neste texto, meu irmão, João capítulo 1, é um evangelho diferente dos demais. Tem o mesmo objetivo de apresentar o Senhor Jesus, de demonstrar a sua divindade, a sua grandeza, mas ele é escrito muitos anos depois, porque algumas pessoas já haviam talvez se esquecido de alguns detalhes, estavam desviando o seu entendimento, e João começa este evangelho dizendo as verdades acerca daquele que veio e, através da sua obra, nos constituiu filhos e co-herdeiros com Ele, diante de todas as bênçãos que o Pai nos prometeu. Ele começa então a explicar quem é Jesus. E por incrível que pareça, ou incresça que parível, não é? A verdade é que muita gente dentro da igreja se esquece de quem é Jesus. Se esquece do seu tamanho, da sua grandeza. E a caminhada que já é difícil, não é? A caminhada que já nos impõe desafios, torna-se talvez maior, mais pesada, e tão somente porque criamos expectativas diferentes acerca de coisas em que a palavra de maneira tão clara nos direciona. Ficará mais fácil de você entender o meu ponto à medida em que nós evoluirmos no Evangelho do apóstolo João. Capítulo 1, mantenha a sua Bíblia aberta. Ele diz assim: no princípio, verso 1, era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus, era Deus, ele estava com Deus no princípio. João apresenta o Senhor Jesus, remetendo todos nós a um período que não havia absolutamente nada. Ele diz no princípio, e não é o princípio dos dias do nascimento do Senhor Jesus, mas é antes que todas as coisas que nós conhecemos fossem criadas. Antes de tudo, estava Ele e o Pai. Ele e o Pai são um. Há aqui o aspecto da divindade e do tamanho do Senhor. E quando apresentado como a palavra, é Ele, o Deus Criador, o que cria todas as coisas. Este é o Senhor Jesus. Verso 2. Ele estava com Deus no princípio, antes de tudo e antes de todos. O Senhor Ele é o grande eu sou. Verso 3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Aqui também vem a informação de que nós encontramos vida, e tão somente no Senhor Jesus encontramos vida, e Ele é luz, luz para todos aqueles que andam em trevas. E aí o verso 6 indica que aparece um homem. Este agora é chamado João. Este homem aparece, verso 6, surgiu um homem enviado por Deus, chamado João. E nós temos agora 2 Joãos, ou 2 Joões. Como é que é o plural de João? Que eu nunca falei Joões na vida. Jãos, 2 Jãos. Como é que é a musiquinha da Bíblia lá, né? Como é que era? Pedro, Pedro, João, João, João. Ali tem 3, né? Mas aqui são 2. Tem João, o evangelista, e temos João agora, o Batista. Este que veio, não é? Verso 7, como testemunha, para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescessem, ou melhor, crescem. Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz, e estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Aparece agora este homem, chamado João Batista. Este homem vem primeiro, vem antes do Senhor Jesus, e ele agora é inquirido. As pessoas vêm até ele, vêm até João Batista, e perguntam a ele se ele é o Messias. E ele diz que não é. Veja comigo aí,
no verso 10 em diante. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de qualquer homem, mas nasceram de Deus. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória como a de unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. E aí alcançamos o verso que estávamos lendo. Veja que havia uma expectativa em Israel, havia uma expectativa na nação de Israel acerca da chegada do Messias. Se falou acerca do Messias e essa expectativa foi criada, mas quando veio o Senhor Jesus, as pessoas não receberam. Imaginem você esperar por algo e esperar por muito tempo para que isso aconteça, e quando finalmente acontece, você simplesmente não quer. Não é estranho alguém esperar a vida inteira, uma nação esperar séculos a fio por algo, e quando este algo, o Senhor Jesus, se manifesta, as pessoas simplesmente não o reconhecem? O que acontece aqui? O versículo, meu irmão, 11 diz o seguinte: veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. O que indica aqui, meus amados, e nós quando observamos a história e o caminhar do Senhor Jesus, é que todas aquelas pessoas criaram uma ideia na sua cabeça sobre o que era o Messias. Tinham uma identidade messiânica na sua mente, mas que não correspondia ao verdadeiro Messias. Eles imaginavam que o Messias fosse um homem de grande estatura, talvez, um homem forte, poderoso, de palavras, macias e ao mesmo tempo palavras poderosas, talvez como foi Davi, um grande rei. E se nós olharmos para o momento da crucificação do Senhor Jesus, nós vamos nos lembrar que no domingo, antes da crucificação, ele entra na cidade de Jerusalém. E como ele é aclamado na cidade de Jerusalém? Como o grande rei. Eis o que vem em nome do Senhor. É o Messias, é o rei. E como ele morre na cruz? O que está escrito no topo da sua cruz? O que foi afixado lá, como se fosse algo vergonhoso e vexatório? Jesus Cristo, rei dos judeus. E as pessoas diziam: esse não é o meu rei, não. Este é falso. Então veja, meus irmãos, que a expectativa acerca do Messias, a identidade criada na sua mente sobre quem é Jesus, como ele viria, era uma, e quando Jesus chega, as pessoas não reconhecem, porque estão esperando algo. Eu me lembro de conversar com alguns amigos que eles estavam marcando alguns encontros, porque conheceram garotas por programas, né? Não, deixa eu falar de novo porque ficou estranho. Online, conheceram as moças online, por programa de computador. Não pensa bobagem não, né? Programa de computador. E aí era aquela loucura, porque naquela época eu era solteiro. Se eu tenho 45 para ser solteiro e casei com 24, faz as contas aí. Tem ano para trás aí, tem muitos anos para trás. Não tinha internet, não tinha WhatsApp, não tinha... o celular já existia. Os tijorolas já existiam, né? E tudo mais. Então, como é que se marcava os encontros? Falou, era no lugar X, né? Como é que você vai estar vestido? Eu vou estar com a camisa meio vermelha, meio um monte de cor. E tinha gente e eu estarei segurando uma rosa. Estarei segurando uma rosa. Quando você vê alguém segurando uma rosa, sou eu, né? Então, havia um conjunto de informações que ajudavam a identificar a pessoa ali, né? Quantos já passaram por correio, como chama? Correio elegante, né? Marcando os encontrinhos, eita, cheiro de naftalina, não é? O que nós estamos vendo aqui, meus irmãos, é que as pessoas, ao longo dos séculos, foram ouvindo acerca do Messias, mas não se atentaram à palavra de Deus. E começaram a criar, cada um, a sua própria identidade acerca de Jesus. E quando Jesus chega, não se reconhece.
É por isso que muito crente, quando passa por dificuldade, meu irmão, aponta para o diabo, aponta para uma série de coisas, mas não consegue entender Deus agindo na vida dele. Porque Deus às vezes quebra você e me quebra, para que nós sejamos agora cada vez mais limpos, ou os nossos olhos cada vez mais limpos de toda sujeira, para enxergar verdades que a gente não enxerga. A palavra vem falando e vem tratando no nosso coração de muitas coisas, mas acontece que estamos cegos para tudo isso. E então vem problemas. Os problemas são uma maneira também pedagógica de Deus de tratar você e a mim. Mas a gente não enxerga isso. E a primeira coisa que a gente enxerga é o demônio, é não sei o quê, é muita dificuldade e tudo mais. E não enxerga a mão de Deus trabalhando na vida de nenhum de nós. A gente consegue olhar muitas coisas, mas não entende os sinais. Esse povo não entendeu os sinais, não entendeu e não conseguiu fazer uma ideia do Messias que correspondesse a Jesus. Então, como ele não corresponde com as minhas ideias, este fato que é o Senhor Jesus não corresponde à minha ideia do que é o Messias, ele não é o Messias, este é falso. E por isso rejeitaram o Messias. Mas olharam para João Batista e perguntaram para ele, não é? Veja aí, no verso 15, perguntaram para ele se ele, não é? Era o Messias, e ele disse que não. E aí vem no verso 15, João contando o testemunho de João. João, o evangelista, fala do testemunho de João, o Batista, e ele diz assim: João dá testemunho dele. Dele quem? Do Senhor Jesus. E ele exclama: este é aquele de quem eu falei. Aquele que vem depois de mim é superior a mim, porque já existia antes de mim. João agora dando testemunho acerca do Senhor Jesus. Ele dá algumas informações, meu irmão, que o povo não consegue reconhecer e entender a identidade messiânica do Senhor Jesus. E é importante que a igreja também nessa noite e toda a sua existência jamais caia no mesmo erro que aquele povo, mas que possamos identificar o Senhor Jesus. E o primeiro ponto que João o Batista indica aqui, de 2 neste versículo, é que o Senhor Jesus é superior. Ele diz assim, veja, este é aquele de quem eu falei. João Batista vinha pregando e dizendo que viria o Messias. E agora ele diz, o Senhor Jesus é exatamente este de quem eu vinha falando até aqui. É este de quem toda a Escritura fala até aqui. E ele começa dizendo, ele é superior a mim. Meus irmãos, na cabeça do povo naquela época, isso dava uma certa confusão. Porque o conceito de superioridade, o conceito de autoridade, o conceito de ser maior, implica em ter vindo primeiro. Significa que meu pai é maior do que eu, não em estatura, mas tem mais autoridade, tem mais experiência, ele é maior do que eu. Da mesma forma, o meu avô é maior do que eu e maior do que meu pai. Este é o conceito daquele povo, entendendo autoridade e entendendo grandeza. É por isso também que diziam que nos comparativos com Moisés e nos comparativos com Abraão, quando o Senhor Jesus falava que antes destes, ele já era, ele já existia, ele já é, as pessoas entravam em parafuso. Mas como pode? Você tem pouco mais aí de 30 anos, rapaz, como é que você pode ser maior, não é? E o que vem João Batista dizer é que o Senhor Jesus, ele é superior. Superior no sentido de que ele é maior. Aí alguém pode dizer, mas espera lá, né? João Batista não nasceu primeiro? Sim, nasceu. Alguns meses antes. João Batista não começou o seu ministério antes do Senhor Jesus? Sim, começou. E como pode, então, o Senhor Jesus ser maior do que ele? Este é o conceito judaico. Dá nó na cabeça das pessoas. Mas eu queria que você ouvisse as palavras do Senhor Jesus, agora acerca de João Batista, que está dando testemunho de Jesus.
Aqui é João falando de Jesus. Agora nós vamos ver Jesus falando de João. O que ele fala. E aí eu peço a você que vá comigo em Lucas, no capítulo 7, no verso 28. Deixa a sua fitinha aí em João, que nós vamos voltar para lá. Lucas, no capítulo 7, no verso 28. Veja aí. O que diz a palavra? Verso 28 diz assim: E eu lhes digo que entre os que nasceram de mulher não há ninguém maior do que João. Todavia, o menor no reino de Deus é maior do que ele. Meus irmãos, veja a afirmação que o Senhor Jesus faz acerca de João Batista. E eu queria que você se lembrasse como é que João, agora o evangelista, começou o seu evangelho. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então, se o Senhor Jesus é Deus, e o Senhor Jesus é o Verbo, é a palavra, ele é a verdade, como ele também se apresenta, o caminho, a verdade e a vida. Quem está falando sobre João Batista aqui é a verdade. É o Senhor Jesus quem está dizendo, e ele diz que dos nascidos de mulher, não há quem seja maior. Meu irmão, já pensou se Jesus falasse isso de você? Não é? Entre os nascidos de mulher, não há ninguém maior que o Fernando. Né? Eita glória! Já pensou que honra que o Senhor Jesus ali manifesta sobre o ministério, o propósito, a vida deste homem chamado João Batista? E mesmo este, João Batista, tendo, segundo o Senhor Jesus, o maior dentre todos os que são nascidos de mulher. Teve alguém aqui que nasceu de alguma coisa diferente de sua mãe? Teve alguém aí? Né? Não? Não tem nenhuma Dolly aqui, não? Não, né? Entre os nascidos de mulher não há quem seja maior. E o Senhor Jesus, aqui, agora sendo testemunhado por João Batista, diz que ele, que Jesus, a verdade, diz que é o maior dentre todos os que são nascidos de mulher. Ele diz: este é superior a mim. Meu irmão, o que isso implica para mim e o que implica para você? Não existe autoridade maior do que a do Senhor Jesus. O homem mais indicado pelo Senhor Jesus ali, que não há quem seja maior, o maior dentre todos os nascidos de mulher, ele reconhece que ele é menor, que ele é inferior que o Senhor Jesus. E aí alguém pode dizer assim: pastor, amém, glória a Deus, eu estou na igreja há 25, 90 e 10 anos, não é? Qual é o grande conhecimento que está aí? Meu irmão, o grande ponto que está aqui é que se Jesus diz que é A, e o mundo disser que é B, quem nós devemos honrar e quem nós devemos obedecer? Se as pessoas disserem isso está certo e Jesus disser isso está errado, o que é certo e o que é errado para mim e para você que estamos em Cristo? Porque Ele é superior, Ele está acima de tudo e de todos, Ele tem autoridade. O texto que nós lemos há pouco dizia que para todos aqueles que o receberam, enquanto aqueles que eram os que esperavam a vinda do Messias não reconheceram e não o receberam, o texto continua dizendo que pelo poder de Jesus, diante de todos aqueles que o receberam, que creram em seu nome, que professaram a sua fé em Cristo, deu-lhes o direito, deu-lhes a prerrogativa, deu-lhes o poder, não importa qual seja a versão que você está usando, as três traduções são reais e verdadeiras para a mesma palavra, deu-lhes o direito, prerrogativa ou poder de serem feitos filhos de Deus. Porque este que é superior deu a prerrogativa. E o que é poder? Saúde. Poder, prerrogativa e direito. A palavra no grego, meu irmão, é exousia. E ela tem estes mesmos, não é, elementos: poder, direito e autoridade. Ela manifesta os três.
Meus irmãos, quando Deus criou todas as coisas, Ele colocou o homem como o gerente da criação e deu ao homem, delegou ao homem condições e direito para dominar a natureza. Existem coisas no universo que a gente não domina, não é verdade? Então, existe o direito, e existe o poder, e existem as condições de fazer as coisas. Tem muita gente que tem o direito de alguma coisa, mas não exerce, não tem o poder para fazer acontecer. Outros têm poder, mas não têm legitimidade, não têm autoridade, tomou para si o lugar que não é dele. E nós olhamos agora para o Senhor Jesus, que Ele tem o poder para fazer tudo acontecer, Ele tem a autoridade, porque Ele é o soberano, Ele é superior, Ele é o supremo, e Ele tem, meus irmãos, eu disse poder, eu disse autoridade, e Ele tem o direito, porque Ele é o unigênito do Pai. A Bíblia nos ensina aqui, João está dizendo que Ele é superior, e as pessoas talvez pudessem olhar para aquilo e falar, mas como que pode? Se Ele nasceu depois. E aí nós lembramos de Miqueias, né? No último culto eu lembro de ter comentado, que foi, eu vou pegar um texto de Miqueias, que está muito fácil para os irmãos achar texto aí. Abra comigo em Miqueias, no capítulo 5. Vamos ver quanto tempo os irmãos vão demorar. Vá, que foi assim rapidão. Tá bom. Miqueias do capítulo 5, quem achou, diga amém. Quem não achou, diga peraí. Miqueias, Naum, Abacuque. Por que é tão importante a gente saber que o Senhor Jesus é superior, meu irmão? Porque tem muita gente com medo de demônio, está com medo do diabo, achando que ele tem mais poder, está ouvindo conversa de que existe entre as batalhas uma força que seja equivalente, se não superior à de Jesus, e isso não existe, irmão. Ele é o soberano do universo. Miqueias, no capítulo 5, nós vamos ler o verso 2, é um texto bastante conhecido e geralmente lido em tempos de Natal, não é? Mas tu, Belém Efratá, embora pequena entre os clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será o governante sobre Israel. É um texto messiânico. Miqueias está anunciando não só o nascimento, a vinda do Messias, mas está indicando o lugar de onde ele vem, não é? E de qual é a tribo que ele vem, inclusive. Então, de ti virá para mim aquele que será o governante sobre Israel. E o que mais diz, então, Miqueias? Ele diz, as suas origens estão no passado distante, em tempos antigos, é como diz a NVI. Mas outras traduções e que correspondem ao texto diz que as suas origens ou as suas entradas são da eternidade, provém do passado. Ele é eterno. É por isso que ele é superior a João. É por isso que ele é superior a qualquer um de nós, meu irmão, porque ele é o Verbo encarnado. Ele é o Deus Todo-Poderoso que se fez carne e habitou entre nós. O verso 15 do Evangelho de João, no capítulo 1, diz lá então, este é aquele de quem eu falei, aquele que vem depois de mim é superior, mesmo vindo depois, ele é superior. E por que ele é superior? Porque ele já existia antes de mim. Antes de que no ventre de Isabel estivesse ali João Batista, o Senhor Jesus, ele é. Antes que houvesse Adão formado do pó, o Senhor Jesus é. Antes que houvesse Bereshit bara Elohim, no princípio criou Deus, Gênesis 1, capítulo 1, verso 1. Antes de tudo isso, ele é. Ele é pré-existente, meu irmão. Louvado seja Deus, porque ele existe antes de todas as coisas. Aquilo que o homem nem sabe que existe. Esses dias eu estava dando uma fuçada no como é que chama? Tinha o telescópio lá, que saiu voando por aí da NASA.
o mais novo, James Webb, né? Tinha o Hubble e agora tem o James Webb, que é o mais chiquetão, né? Aí estava mostrando o comparativo das imagens, tirada pelo satélite não sei o quê, depois pelo Hubble e agora da mesma visão, a sei lá quantos quilômetros ou bilhões de anos-luz de distância da Terra, ele chegou lá de novo e tirou fotos do mesmo lugar. Só que agora, como é uma câmera e tecnologias melhores, dá para ver melhor, né? E é impressionante. Parecia Sabe quando você pega um pouquinho de talco e faz assim? E sai talco voando? A foto do anterior parece um monte de talco voando. Agora, com esse do James Webb, que dá para ver melhor, se consegue ver a posição dos astros ali, sei lá o que é aquilo que está rodando lá. E que imagem maravilhosa, que coisa linda. O homem nem sabia que tinha aquele treco lá. Foi Deus quem fez. E à medida em que vai descobrindo, vai entendendo a grandeza do tamanho da criação. Então, o verso 15 diz que ele exclama, aquele de quem eu falei, aquele que vem depois de mim é superior a mim, porque já existia antes de mim. Meus irmãos, isso implica que toda a honra, toda a glória, toda a majestade, todo o poder, todo o domínio, toda a autoridade, tudo isso deve ser rendido a Ele, e não a homens. Ah, mas o mundo agora está dizendo que é normal tal coisa que a Bíblia condena. Se a Bíblia condena, meu irmão, esta é a palavra aquele que é, aquele que foi, que é e sempre será, o que vive para sempre, o Senhor Jesus. O que a igreja tem que fazer diante de tudo isso? É ceder e amolecer puxa, eu estou preocupado porque eu vou parecer um careta. Meu irmão, careta com cara feia, com cara bonita, não importa. O que importa é que se Jesus disse que é, para todos nós que cremos em seu nome, é. Se Jesus disse que não é, para todos nós que cremos em seu nome, não é. A igreja não tem que ter dificuldade em entender os parâmetros da sua linha de moral e maneira de andar e conduzir a sua vida espiritual, porque a Bíblia já nos ensina. Mas hoje em dia nós estamos tendo algum tipo de crise, e que as pessoas estão, não é? Entre a multidão de pessoas que anunciam a palavra de Deus, as pessoas agora estão perdidas entre vários conceitos. Faz-nos lembrar dos dias do Senhor Jesus, em que, por que não reconheceram o Senhor Jesus? Porque a sua ideia era diferente do verdadeiro. E quando veio o verdadeiro, o Senhor Jesus passou por um longo período, apenas mostrando para eles como de fato é a verdade e não como eles pensavam que era a verdade. Isso nos ensina duas coisas acerca de Jesus. O Senhor Jesus é superior, Ele é supremo, acima de tudo e acima de todos. E Ele é pré-existente. Ele existe antes de todas as coisas. Pastor, eu já sabia disso. Glória a Deus. É para ficar bem fresquinho na sua mente. Quem é o Deus a quem você serve? E quando nós olhamos para os nossos problemas e olhamos para aquele que existe antes de tudo, irmão, isso não deve trazer para todos nós um conforto? Não deve trazer para todos nós esperança, porque estamos diante daquele que existe desde antes de todas as coisas, e com sua palavra de poder, não só criou o que nós conhecemos, como a sustenta. Isso deve trazer para mim e para você conforto. Como é bom olharmos para o Senhor Jesus, e não para o poder das suas mãos, não para as bênçãos que derivam das suas mãos, mas para quem é o centro de todo o universo, o Senhor Jesus. E a palavra não para por aí. Antes, o João começa dizendo que ele é superior e que ele é pré-existente. E depois entra o verso 16 e a NVI tentou ajudar porque ela colocou aspas, não é? Veja aí o verso 15. E João dá testemunho dele e exclama, abre aspas, este é aquele de quem eu falei. Aquele que vem depois de mim é superior a mim porque já existia antes de mim. Fecha aspas. Essa é a NVI. Quem tiver aí Almeida Revista Atualizada, ou outras, não vai encontrar as aspas. Porque não se sabe que João que está falando agora, a partir do verso 16. Se ainda é o testemunho do João Batista, ou se é agora o pensamento sendo expresso de João o evangelista. A NVI tentou aqui fazer uma intervenção, abriu e fechou aspas. Mas no original não tem isso aí, não, irmão.
E aqui vem o verso 16, e ele diz assim, olha, todos recebemos da sua plenitude, graça sobre graça. Todos nós recebemos da sua plenitude. Quando ele fala sobre recebemos da sua plenitude, independente se é João Batista aqui ou se é o João Evangelista, ele está dizendo que aquelas pessoas podem testemunhar que de Jesus receberam plenitude. Agora, plenitude do quê, meus irmãos? Plenitude do quê? Veja aí o verso 14. A palavra está aí diante dos teus olhos. O verso 14 diz o seguinte: aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Nós vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de quê? Cheio de graça e de verdade. Então, quando ele diz que todos estão cheios da sua plenitude, veja aí o verso 16, todos receberam da sua plenitude, receberam do quê? Receberam da graça e da verdade que estão cheias e manifestadas no Senhor Jesus. É dessa graça e dessa plenitude que está sendo dito que todos receberam, e receberam em abundância, porque foi plena a presença de graça e de verdade. É graça aqui, meu irmão, com G maiúsculo. É a presença do Deus encarnado, o Senhor de toda a glória, em pé diante daqueles homens, e que não somente viram, testemunharam o seu caminhar, ouviram das suas palavras, como também presenciaram de todos os sinais e maravilhas que o Senhor manifestou. E sobre essa graça e essa verdade, alguém pode achar meio vago o conceito, não é? Porque graça todos nós sabemos que é o quê? É favor merecido, né? O que é graça, irmão? Favor imerecido. É sem merecimento. É sem motivo. É quando você chega em casa, como aconteceu uma vez comigo, chega em casa, eu fui para o meu quarto, em cima do meu quarto estava uma caixa. E eu percebi a euforia da minha esposa, a euforia da minha filha, e meu filho e tal, e eu olhei para aquilo e falei, bom, não deve ser para mim, porque eu não estou esperando nada, passei reto. Aí vieram, e aí, você viu a caixa? Eu falei, que caixa? A caixa que está em cima da... Ah, é para mim? É para mim. Né? Eu não estava esperando, e quando eu abri era um presente. Não era meu aniversário, não era data de nada, é um favor, sem nenhum merecimento, sem nenhum motivo algum, senão manifestação de amor ali. Graça, meu irmão, é favor imerecido. E verdade é exatamente o contrário da mentira. É exatamente o contrário de sofisma. Sabe o que é sofisma? Meia verdade, meia mentira. Ah, está quente hoje, né? E por causa disso eu estou de azul. Bom, tem azul, então não funcionou meu exemplo. Mas é alguém que dá um sentido numa frase em que coloca palavras verdadeiras para dar credibilidade, mas indica mentira para conduzir e enganar as pessoas. Político faz muito isso. Muitos números apresentados por políticos nem existem. Ah, porque tem X milhões de não sei quantos de pessoas que passam fome na cidade de São Paulo. Teve um político que falou um número tão grande que o outro, de outro país, falou, caramba, mas se tiver tudo isso, não tem mais... Está todo mundo na rua, porque o Brasil não tem tudo isso de gente. E aí ele falou, opa, exagerei. Não é? O nome disso é sofisma, meu irmão. É meia verdade com meia mentira. Onde está a verdade? Existem pessoas que são pessoas em condição de rua no nosso país. Isso é uma tristeza. Mas onde está a mentira? Um número. Se inflou muito para dar uma percepção que não era verdadeira. Quem fez isso foi o diabo, falando com Eva. O nome é sofisma. Pode comer, porque você não vai morrer, mas você terá conhecimento da verdade, você vai conhecer coisas. Bom, os olhos se abriram realmente, não é? Então tinha verdades ali. Mas Deus disse que ia morrer. E o diabo disse que não ia morrer coisa nenhuma. Morreu ou não morreu? Claro que morreu. Espiritualmente. Entrou a morte e também a segunda morte, como a Bíblia chama,
A morte eterna. A morte se manifestou diante da desobediência ali de Adão e Eva. Então, mentira e sofisma não são equivalentes à verdade. E a Bíblia fala que Jesus, então, ele vem, não é? É percebido e ele está cheio de graça e de verdade, no verso 14. Quando avançamos então no 16, ele diz que todos recebemos da sua plenitude. E então a plenitude de Jesus é graça e verdade. E aí ele continua dizendo que nós todos recebemos graça sobre graça. O que seria graça sobre graça? Alguém achou graça? O que seria graça sobre graça? Alguém talvez pudesse dizer, é uma graça que vem em cima da outra graça, que a outra graça vem em cima, é mais graça, é graça, é uma chuva de graça em cima de chuva de graça, é muita graça. Aleluia. Não é? Apesar de parecer um conceito tentador e gostoso para todos nós, né? Porque você está debaixo dessa chuva imensa de graça, não é o que o texto está dizendo. Ele diz que nós recebemos graça sobre graça. E aí vamos falar um pouquinho de português. Cadê os professores? Eita, geografia. Português? Dá aula também? Existe a palavra sobre e existe a palavra sob. Ou sob, com o B mudo. Os irmãos sabem a diferença, amém? Sobre, lá, 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 lá. E sob, lá, 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 lá. Amém? Graça sob ou sobre? Graça sobre graça. Então é uma graça que está sobre a outra. E que sentido é este? Que graça é esta que está agora por sobre a outra, de maneira a substituí-la? Que graça é essa? Bom, você não precisa tentar elocubrar, você não precisa, não é, queimar fosfato, é só ler, porque o versículo seguinte explica exatamente o que é. Verso 17, ele fala assim: pois a lei foi dada por intermédio de Moisés. Essa é a graça. A lei foi dada por intermédio de Moisés. E o verso 17 continua: a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. E se você reparou, o texto até aí não trazia o seu nome, mas agora vem o nome. O nome não é Jesus Cristo, é Jesus, vírgula, o Cristo, o Messias. Jesus, o Cristo. Este trouxe graça e verdade. Então a graça da lei foi agora sobreposta por outra graça. Ela foi substituída por outra graça. E que graça é esta? A graça e a verdade do Senhor Jesus. Meus irmãos, a lei, ela é manifestação de graça? Claro que é. Se nós olharmos alguns versículos, eu vou pedir que você siga comigo para Romanos, no capítulo 7, você vai encontrar o apóstolo Paulo falando um pouquinho sobre a lei. Capítulo 7 de Romanos, nós vamos para o verso 12. Olha o que diz o verso 12 do capítulo 7 de Romanos. De fato, a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. Amém, B. Oh, glória. Ele falou, graças a Deus. Eu entendi a linguagem. Não é? Veja que o mandamento é santo, justo e bom. Isto é fruto da graça. Veja ainda lá em João, voltando para João, no capítulo 1, no versículo 45, você vai encontrar a conversa, não é? De Felipe com Nataniel. Capítulo 1 de João, no versículo 45. Diz assim: Felipe encontrou Natanael e lhe disse: achamos aquele sobre quem Moisés escreveu, aonde, irmão? Na lei, e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José.
Então, a lei, ela falava sobre Jesus. Os profetas falaram sobre Jesus. A lei, ela é manifestação de graça. Vamos continuar lendo, porque é importante a gente entender este conceito. Eu vou pedir a você que siga comigo agora para Lucas. Está na página ao lado, aí no capítulo 24. Veja aí comigo o verso 44. 24, 44. Verso 44 diz assim: E lhes disse: Foi isto que eu lhes falei enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Ora, alguém tem dúvida de que a lei, ela é manifestação de graça? Ela foi uma graça do Senhor que nos foi dada? Agora vamos ainda para mais um texto. E eu peço a você para seguir comigo para Gálatas agora, no capítulo 3. Gálatas, no capítulo 3. Quem achou, diga amém. Veja o verso 24. Gálatas 3, 24. Assim diz a palavra do Senhor. Assim, a lei foi o nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Algumas versões talvez esteja a palavra aio, não é? Que é essa palavra para tutor. A palavra no original é paidegogos, ou pedagogo, como a gente fala. Ou seja, a lei ela foi como uma espécie de professor para todos nós, para nos conduzir até Cristo. Veja mais uma vez o verso 24. Assim a lei foi o nosso tutor, ou professor, o nosso pedagogo, até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Olha o verso 25. Agora, porém, tendo chegado à fé, já não estamos mais sob o controle do tutor. Porque agora alcançamos a fé, a lei nos conduziu até a fé. E justificados pela fé, não precisamos mais deste professor, porque agora alcançamos em Cristo a justificação pela fé. Então a lei, ela agora é consumada em Cristo, mas ela era a graça que se tinha até que Deus mandou a outra graça. Então quando nós voltamos lá para João, no capítulo 1, isso aí, meu irmão, tirar tudo quanto é teia de aranha que tem na Bíblia, né? Tirar aquelas páginas grudadinhas de Bíblia nova, solta tudo aí, aleluia. Que a Bíblia foi feita para ler, para usar. Como dizia aquele menino, né? Boca foi feita para comer. A Bíblia foi feita para você ler. Aleluia. João, no capítulo 1, verso 16, diz assim: todos recebemos plenitude, graça e verdade. Plenitude, plenamente, não faltou nada. Graça e verdade. Graça sobre graça. Porque toda a lei, pois a lei, foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. É a partir de Jesus, então, que nós todos conhecemos o caminho da graça, o caminho da justificação pela fé, não mais o caminho em que eu tenho que buscar um conjunto de coisas ou fazer ações que a lei me diz, mas tão somente aquele que cumpriu na integralidade a lei, crer em seu nome. Para todos aqueles que creram em seu nome, deu-lhes a prerrogativa, o direito ou o poder de serem feitos filhos de Deus. Então a chegada do Senhor Jesus, o que manifesta para todos nós? Ora, vem uma nova graça, uma graça que agora sobrepõe a antiga, e a partir desta graça, nós todos que cremos em Cristo, somos justificados pela fé. Meu irmão,
Tem gente que diz assim, hoje eu não tenho lá muito motivo para agradecer, não. Não tem. Estou te dando alguns versículos para você meditar todo dia. Porque Deus te deu graça sobre graça. E agora em Cristo, justificados pela fé, nós temos paz para com Deus. Mas não para por aí. João diz, não é, o Batista, que ele é superior e pré-existente. E agora a gente não sabe se é João o evangelista ou se ainda é o Batista, mas ele está dizendo que agora, a partir de Cristo, Deus também nos deu uma graça. Graça com G maiúsculo, que sobrepõe a antiga, porque tudo aquilo falava dele e apontava para ele, mas não para por aí, porque ele nos deu graça e nos deu verdade. Ora, se aquelas pessoas não conseguiam reconhecer o Messias, porque tinham uma ideia errada sobre quem era o Messias, quanto mais Deus, que ninguém jamais viu. Quem já viu Deus? Até aquela época, né? Quem já viu Deus? Ora, mas teve aí, lá em Êxodo e Deuteronômio, fala das experiências, não é? De que viu passando, viu as costas de Deus e tudo mais. Não viu, irmão. Ninguém jamais viu a Deus, senão o unigênito do Pai. Você já tentou tentar, ou já pensou tentar olhar para uma luz inacessível, onde é a habitação do Senhor, segundo a palavra? Ele habita em luz inacessível. Você já tentou olhar para o sol, num dia ensolarado, sem nuvens? Você conseguiu? Você consegue olhar para o sol sem ficar meio, né? O olho dá uma... Ou cegar de vez? Não tem como. Ninguém jamais viu a Deus. E então João nos explica que há mais um presente da parte de Deus com a vinda do Senhor Jesus. Veja aí comigo o verso 17. Pois a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus. Verso 18. Ninguém jamais viu a Deus. Mas o Deus unigênito, que está junto do Pai, o tornou conhecido. Meu irmão, que coisa maravilhosa é essa? E crente, presta atenção, crente, você tem que meditar na palavra, porque você se perde, irmão. O Senhor Jesus tornou o Deus Pai conhecido. Imagina você procurar por uma solução, por um problema que você tem enorme e que simplesmente não tem como resolver. E você está procurando igual desesperado. Esses dias eu precisava fazer uma viagem para um lugar, e eu estou procurando passagem, e procura passagem. A última vez que eu fui, eu paguei R$500 a ida e volta. Aliás, R$600, ida e volta. Aí eu fui olhar de novo, cadê a passagem de R$600? Não acho. Está R$2.300, R$2.600, aí uma outra de R$3.000, aí não sei o quê, e eu procurando. Já pensou você procurar e não achar? Aí vem alguém lá no Instagram lá e fala, não, você está procurando lugar errado. Não busca no Skyscanner, não busca no Google Voos, não busca você tem que pagar não sei quanto para você acessar uma plataforma não sei de onde. É tudo lorota. Né? E aí você fica desesperado porque você quer achar alguma coisa que você está procurando e não encontra. Mas aí, meu irmão, a humanidade ela tem uma dependência natural de Deus, porque Deus nos fez dependentes dele. Só que o homem aí fora, que não conhece Deus, ele tenta suprir a sua necessidade de qualquer jeito, porque ele não entende que aquilo que ele precisa, aquilo que ele sente falta, aquilo que a alma dele anseia é Deus. Para ele é falta de dinheiro, ou precisa de uma casa nova, ou carro novo, ou uma mulher nova, ou um homem novo, ou qualquer coisa do tipo novo. E aí vem o Senhor Jesus e nos fala acerca do Pai. Isso não é maravilhoso, irmão? Ele não só nos mostra quem é o Pai, como ele também nos mostra o caminho para chegar até o Pai. Meus irmãos, isso é algo maravilhoso. Se cessasse todas as bênçãos de Deus, cessa tudo. Há um recesso celestial e as portas do céu foram fechadas. Não tem mais bênção. Acabou. A maior de todas as bênçãos, o Senhor já nos deu. Ele mandou o seu Filho para que você pudesse conhecê-lo.
no meio do lamaçal em que você vivia, Ele mandou o seu Filho, o unigênito, para que através da sua vinda, Ele lhe apresentasse quem é o Deus verdadeiro que ninguém viu, mas muitas pessoas têm ideias sobre Ele, não é? Se não receberam o Senhor Jesus, o Messias, porque não o conheciam, tinham uma ideia diferente e se frustraram. Imagina todos nós agora, ouvindo falar do Pai e buscando a face do Pai. Quantos conceitos não existem se somássemos aqui? Não, porque o meu Deus não faz isso não. Porque o meu Deus, jamais, meu Deus não fala desse jeito. Porque o meu Deus, e o seu, e o dele, e o meu. Alguém disse uma vez que Deus não é invenção minha, mas a ideia do meu Deus, essa sim é invenção minha. E essa é a mais pura verdade. Não importa o que as pessoas pensam, não importa o que as pessoas falam, não importa o que se prega à torta e à direita por aí, o que importa é que o Filho disse acerca do Pai. E veja que coisa maravilhosa. Verso 18, ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, o único gerado, Ele não é criado, Ele é gerado da mesma essência, da mesma natureza, e que está junto do Pai, o tornou conhecido. Se não fosse Deus, nenhum de nós teríamos oportunidade de encontrar o caminho, jamais. Mas por meio de Cristo agora tornou conhecido. E eu queria que você ainda no Evangelho de João fosse comigo ao capítulo 17, porque alguém, não é? Talvez semelhante a este, vai perguntar, mas mostra-nos o Pai. Capítulo 17 do Evangelho de João. Oh, desculpe, é o 14, eu falei 17? É o 14. No verso 9, depois de todas as palavras ditas pelo Senhor Jesus, para que aquelas pessoas não ficassem perturbadas, ficassem tranquilas, porque aquilo que estava acontecendo naquele momento, a semana da crucificação, não é? A madrugada que antecedeu a crucificação do Senhor Jesus, tudo aquilo é cumprimento da palavra do Senhor, do que a lei, os profetas e os salmos falavam acerca dele, e as pessoas estavam alvoroçadas, e aí o verso 5 do capítulo 14, e disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais, e como então podemos saber o caminho? Ora, Jesus respondeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também ao Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. E aí vem a pergunta de Filipe. Disse então Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. E aí a resposta de Jesus, você não me conhece, Filipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo? Quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Jesus revelou o Pai na sua pessoa. Pregou e ensinou acerca do Pai, a vontade do Pai, e todas as coisas foram ditas para que eu e você não só o conhecêssemos, mas tivéssemos o caminho para chegar até o Pai. Que coisa maravilhosa é essa, meu irmão? Porque as pessoas não se dão conta, às vezes, do que houve na nossa vida. Isaías, no capítulo 9, vai nos dar uma lembrança de como era a nossa vida antes do Senhor Jesus. Capítulo 9 de Isaías, vou pedir a você que siga lá comigo. Bora tirar as teias de aranha. Capítulo 9, profeta Isaías.
Veja aí o verso 1. Toda vez que eu leio isso, eu lembro do irmão Edson. Decorou, né, irmão? Eita glória! Contudo, verso 1, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. Isso não é uma notícia maravilhosa, irmão? Você já se viu no lugar escuro, perdido, sem saber o que fazer? Já não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. No passado, ele humilhou Zebulon, a terra de Zebulon e Naftali, mas no futuro honrará a Galileia dos gentios, o caminho do mar, junto ao Jordão. Verso 2: o povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Fizeste crescer a nação e aumentaste a sua alegria, e eles se alegraram diante de ti, como os que regozijam na colheita, como os que exultam quando dividem os bens tomados na batalha. O povo, meu irmão, que caminhava em trevas, viu uma grande luz. No meio da escuridão, do caminho perdido, no meio do lamaçal de pecados, raiou a luz. E João disse que ele é a luz dos homens, e a luz brilha sobre as trevas, e as trevas não prevaleceram. Capítulo 1 de João, os versos 4 a 5. Porque agora a luz do Senhor, apresentada na verdade da pregação do Senhor Jesus, tornou o Pai conhecido. E agora, meu irmão, todos nós que cremos em Cristo, nós agora devemos não só reconhecê-lo como o superior, supremo, porque tem crente que é desobediente, irmão. Eu sei lá o que passa na cabeça de crente que é desobediente. Crente que não está nem aí para o que a palavra diz. Porque o Senhor Jesus é superior, é digno de honra, de toda a glória e de toda a obediência. Inclusive, este é o caminho ensinado pela Bíblia para que nós nos livremos do diabo, do adversário das nossas almas. Como é que a gente se livra do diabo? Como é que o diabo foge de nós nas palavras que a Bíblia apresenta? Como é que o diabo foge? Lembra do versículo? Alguém falou: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Parece que é uma ação minha, não é? Resistir. Mas o versículo não começa dizendo resistir ao diabo e ele fugirá de vós. O versículo começa: sujeitai-vos a Deus. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Portanto, a obediência, a sujeição, a soberania do Senhor Jesus torna o caminho do diabo inviável na tua vida e faz com que ele fuja de você. Está passando por problema, cristão? Avalie se há obediência na sua vida. Avalie se a palavra de Deus para você, na sua vida, ela ocupa o lugar da primazia, porque disse então João Batista: ele é superior a mim, ele tem primazia, porque antes de mim ele já existia, ele é o soberano, ele é pré-existente, ele não é só o soberano, o pré-existente, mas ele nos trouxe uma graça, que sobrepõe a antiga graça, a nova e eterna aliança, e a partir dele, eu agora tenho acesso ao conhecimento do Pai. E o que tem a ver conhecer a Deus? Conhecer a Deus, meu irmão, implica em vida eterna. Agora sim, João capítulo 17. Aquela vez era de 14. João capítulo 17, meus irmãos, veja o que diz o Senhor Jesus. Capítulo 17, olha aí o verso 1.
Depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou: Pai, chegou a hora, glorifica o teu Filho, para que o teu Filho te glorifique, pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Verso 3: E esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Conhecimento de Deus é vida eterna. Deus nos deu isso a partir de Cristo. E agora que estamos em Cristo, e o observamos como o supremo, o soberano, pré-existente, todo-poderoso, e reconhecemos a graça que nos deu, que sobrepõe a antiga aliança, a nova eterna aliança, este conhecimento revelado do Pai é conhecimento que revela para a vida eterna. E louvado seja o Senhor por isso. E diante de todas essas verdades, meu irmão, agora não somente Deus lhe trouxe a vida, como também agora guia os seus dias, guia o seu caminho, porque Ele está te conduzindo para o Pai. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E se todos nós temos a esperança e ansiamos pela vida eterna, nós então estamos no caminho, com um C maiúsculo. Estamos em Cristo e caminhando, porque Ele está indo à frente e conduzindo a igreja para chegar até o Pai. O Salmo de número 139, meu irmão, fala sobre algo semelhante. Eu peço a você que siga comigo até lá, e com isso nós vamos encerrar. Salmo de número 139. Com toda essa consciência, veja o Salmo 139. Muitas pessoas, quando leem o Salmo 139, lembram daquela cantora, que eu esqueci o nome. Está vendo como lembra? Veja aí o Salmo 139, verso 1. Ele diz assim: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabe quando me assento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. É o supremo, superior. É o pré-existente, irmão. Sabes muito bem quando trabalho e quando me descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por Ti. Verso 4. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, Tu já conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás e pela frente, e pões sobre mim a Tua mão. Porque o Senhor Jesus lhe deu conhecimento do Pai. Você agora experimenta da graça que veio sobre a graça. E você anda no caminho que, tanto atrás quanto à frente, sobre você está a mão poderosa do Senhor. Verso 5. Tu me cercas por trás e pela frente e pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance. É tão elevado que não o posso atingir. E aí vem a pergunta, não é? Para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se subir aos céus, lá estás. E se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Olha aí o verso 9, meu irmão. E se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Seja onde for, por Cristo, a tua mão direita me guiará e me susterá todos os dias. Meus irmãos, muitas pessoas talvez tiveram expectativas, não é? Na noite de hoje, expectativa de cura, de isso, daquilo, tanta coisa, não é, que se vem buscar na igreja, emprego novo, e como é que chama? Quando você ganha um salário maior? Aumento salarial, né?
aleluia, né? Tanta coisa. Aquele mendigo à porta do templo esperava por recursos financeiros, mas foi surpreendido por Deus com vida eterna e cura para suas pernas. Essa noite eu queria dizer a você, meu irmão, que Deus nos surpreende, porque ainda que muitos não tivessem reconhecido o Messias, porque não faziam ideia de quem ele era, ou faziam uma ideia diferente de quem ele era, o Senhor, na sua graça, apresentou a verdade e apresentou a graça, que é sobre graça. E a partir disso, acessamos o Pai, o conhecimento do Pai, e isso nos deu vida e vida eterna. Para todos aqueles que o receberam, deu-lhes a prerrogativa de serem feitos filhos de Deus. E agora, nessa condição de filhos, o Senhor ainda diz que onde você for, você acabou de ler comigo o Salmo 139, veja o verso 9, se eu subir com as asas da alvorada e morar nas extremidades do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. É o Senhor quem conduz os meus dias, assim como é Ele quem conduz os teus. Por isso, irmãos, fique de pé em nome de Jesus. Precisamos nos lembrar todos os dias, de quem é o nosso Senhor, para não criar expectativas que não correspondam à sua palavra, e para não buscar coisas que não estão na vontade do Altíssimo, mas conhecendo pela verdade que nos foi dada em graça, na plenitude que Jesus nos deu, nós devemos caminhar. Agora eu queria fazer uma pergunta, e nós vamos orar. Coloca aqui, Vini, o capítulo 1 de João, verso 16. João, se o Batista, se o Evangelista, escreveu o seguinte: todos recebemos da sua plenitude graça sobre graça. Naquela época, todas aquelas pessoas, os leitores ali, receberam plenitude do Senhor, graça e verdade, graça sobre graça. A pergunta que eu faço para você nessa noite é se você também recebeu da plenitude do Senhor, da graça e da verdade. Ou se o caminho da rebeldia ainda é tão forte e manifesto no teu coração, que apesar de ter uma aparência de crente, você olhando para você mesmo, você consegue enxergar a vergonha das suas atitudes, das suas palavras, dos caminhos. Porque para esses que encontraram Cristo, todos receberam, porque Deus não tem as mãos mirradas, irmão. Mas Ele recebeu em plenitude, graça e verdade, graça que é sobre graça. Por isso, nessa noite, irmão, se há em você manifestação de arrependimento por um caminhar tão sujo, por pensamentos tão ruins, por atitudes tão diferentes de quem professa ser filho de Cristo, essa noite, pela graça de Deus, é tempo de nos arrependermos e buscarmos a face daquele que veio trazer luz sobre toda a escuridão. Ele é a luz dos homens. Não se encontra caminho se não houver luz. E Ele trouxe luz para mostrar o caminho que acessa o Pai. E para todos estes que encontraram em Cristo plenitude de graça e verdade, experimentam da graça que veio sobre a graça, a palavra do Senhor diz que todos os dias a tua mão direita guiará e susterá a sua vida. Por isso, nessa noite, irmãos, eu convido você a refletir se você também recebeu dessa graça. Porque se não recebeu, hoje é tempo de se arrepender e buscar em Deus graça. Mas para todos aqueles que receberam dessa graça maravilhosa, hoje é noite de celebração,
porque Cristo nos deu vida, vida nova, encheu um coração morto, cheio de sujeira, com vida, e faz transbordar do seu Espírito. E nessa noite é tempo de agradecermos ao Senhor. Mas pastor, o dia está tão difícil, pastor, as coisas estão se amontoando, olha a situação da minha família, olha a situação da minha casa, olha como eu estou. Meu irmão, olha para Cristo, porque Ele é supremo, Ele é pré-existente, Ele manifestou graça sobre graça e trouxe conhecimento da verdade, apresentando para você e para mim o Pai. E sobre esta verdade, sobre este estabelecimento, Ele te fez filho de Deus, e como filho de Deus, Ele guia a tua vida e sustenta a tua vida. Então tão somente confie nele, meu irmão. Descanse nos braços poderosos do Senhor, porque Ele guia a nossa vida. É Ele quem leva os nossos dias segundo a sua vontade. Por isso, meu irmão, é tempo de celebrarmos. Pastor, mas está difícil, eu não consigo me alegrar. Meu irmão, olhe para Cristo e não para os problemas. Olhe para o Senhor Jesus, porque por onde for que você vá, a sua mão direita te guiará e te sustentará, porque essa é a destra fiel do Senhor. O Senhor Jesus é a destra fiel do Pai. E louvado seja o Santo dos Santos, o Senhor Todo-Poderoso. E nessa noite, meu irmão, então para todos os que receberam dessa graça, eu convido você a, junto comigo, a agradecer ao Senhor, a manifestar gratidão, porque nós não temos muito mais o que pedir, senão agradecer ao que o Senhor já fez por todos nós. Então eu te convido a fechar os olhos aí nessa noite.